está com o Por Estes Dias. Seja bem-vindo. Todas as semanas fazemos uma viagem pela história com o Joel Cleto. Joel, bem-vindo. Mais uma semana. E vamos começar este programa não por destacar aqui um dia, mas sim um ano. Neste caso falamos de 1945, que marcou a Segunda Guerra Mundial. Também agora em 2025 que assinalamos os 80 anos. Exatamente. Desde esta data. Neste programa, na efeméride, não um dia, como tu dizias, mas o ano de 1945, como também dizias, estamos a assinalar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que, em boa verdade, já foi assinalado em vários momentos e trouxe duas fotografias bem famosas na história mundial e na história da fotografia, duas fotografias que, de algum modo, nos marcam os dois grandes momentos do fim da Segunda Guerra Mundial. Esta foto é a tomada de Berlim pelo Exército Vermelho. A chegada em maio de 1945 do Exército Soviético a Berlim e, poucos dias depois, vai-se dar a rendição da Alemanha nazi. Terminava a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas o conflito mundial vai se prolongar ainda vários meses, nomeadamente no Pacífico. A outra foto que temos é uma foto que nos retrata esse momento que marca, de algum modo, o fim da guerra no Pacífico e o fim da Segunda Guerra Mundial. Em agosto, os americanos lançam sobre duas cidades chinesas, Hiroshima e Nagasaki, a bomba atómica e poucos dias depois, em boa verdade já no início de setembro, 2 de setembro, o Japão rende-se também e está assim terminada a Segunda Guerra Mundial. É curioso porque estes dois momentos de alguma forma marcam o fim da Segunda Guerra Mundial, sim, e podemos dizer que a entrada dos aliados, neste caso a entrada do Exército Vermelho em Berlim, marca a capitulação da Alemanha nazi, anunciando o fim da guerra. Mas é interessante que o fim da guerra, com o lançamento da bomba atómica em agosto, é o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial, mas é também, ao mesmo tempo, o início daquela que vai ser a guerra que vai marcar os 50 anos seguintes, que é a Guerra Fria. Exatamente. Muitas vezes se discute se os americanos teriam mesmo necessidade de lançar as bombas atómicas sobre o Japão. Era uma questão de dias, semanas. É óbvio que o Japão ia ter que se render e, portanto, isto vai precipitar a rendição do Japão, mas no fundo, estamos a entrar nessa outra guerra. Os americanos demonstrando à União Soviética o seu poderio militar. Mais silenciosa, mas ainda assim com muitos impactos. Exatamente, que vai de imediato explotar a corrida ao armamento nuclear, enfim, é essa guerra que irá terminar, que vai marcar, enfim, digamos, os 50 anos seguintes, o resto do século XX, enfim, num período, nós não estamos suficientemente distantes dos acontecimentos para, do ponto de vista histórico, dizer quando é que começa esta nova fase que alguns marcam ter começado com a queda do muro de Berlim, que vai anunciar também o fim da União Soviética. Há, no entanto, quem diga que a nova fase histórica é marcada pelo ataque às Torres Gêmeas. Veremos mais alguns anos, mais poucas décadas, e os historiadores já poderão começar a marcar aqui alguns limites. Certo é que a Segunda Guerra Mundial termina em 45 e vai marcar então o início da Guerra Fria. Agora, Inês, como ainda agora estávamos aqui a falar, sim, o fim da guerra na Europa em maio foi muito celebrada, sim, o fim da guerra no Pacífico e definitivamente em agosto, setembro. Porque é que eu trago hoje, estamos em novembro... Que há aqui uma iniciativa também associada. Exatamente, porque nós vamos ter aqui na cidade do Porto uma iniciativa no próximo domingo de manhã na Igreja Anglicana e no cemitério inglês. Enfim, uma organização da comunidade britânica do Porto, aqui junto do seu templo, e é uma igreja que passa um bocadinho despercebida aos portuenses, porque ela está ali no Largo da Maternidade, mas por trás de altos muros, não por opção dos ingleses, mas porque, importa recordar, quando no século XIX, finalmente os ingleses têm autorização para construir uma igreja protestante
e um cemitério, que era coisa que obviamente não existia entre os católicos. Foi considerado que aquilo era um bocadinho, enfim, poderia ser muito agressivo para os católicos portugueses e, portanto, foram autorizados, mas por trás de altos muros, para não, enfim, ferir a suscetibilidade dos católicos. E eu ia pedir à Regi, se fosse possível, para voltarmos à imagem anterior, porque queria explicar que em frente à igreja vemos ali aquela cruz, que em boa verdade é também uma espada, e foi erguido neste lugar, em frente à igreja e junto ao cemitério inglês, no final da Primeira Guerra Mundial. Porque ali na base estão gravados os nomes dos soldados portugueses da comunidade inglesa que morreram na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, embora Portugal não tenha entrado no segundo conflito, tivemos também muitos jovens da cidade do Porto que morreram na Segunda Guerra Mundial. Exatamente, jovens do Porto, mas que pertenciam à comunidade inglesa. E, como já existia este monumento, também aqui neste monumento foram depois gravados os nomes dos jovens da comunidade britânica na cidade que morreram na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, todos os anos há esta homenagem, e este ano ainda mais, uma vez que se comemoram os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os nomes destes jovens vão ser recordados, há, enfim, colocação de coroas de flores, as bandeiras britânicas e portuguesas, e depois há uma cerimónia dentro da igreja e depois, sim, aí podemos ver a imagem seguinte, mesmo ao lado da igreja fica o cemitério inglês. E há um pequeno talhão dentro do cemitério inglês que nos apresentam várias sepulturas de soldados da Commonwealth, soldados ingleses, canadianos, da Nova Zelândia, da Austrália, que se encontram aqui sepultados no Porto, neste cemitério. Inês, poderás-me perguntar, mas se Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial, como é que se explica que tínhamos aqui sepulturas de soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial? São todos soldados da Força Aérea Britânica e de aviões que foram abatidos pelos alemães nas batalhas do Canal da Mancha ou perseguidos por aviões nazis e que foram abatidos já aqui, muito próximo do território português, ou até já em território português, e acabaram por se despenhar em terra ou mesmo no mar, e os corpos foram recolhidos e foram entregues à comunidade inglesa e foram aqui sepultados. E a Commonwealth, particularmente os ingleses, têm um enorme cuidado no zelo das sepulturas, dos cemitérios dos jovens, dos cemitérios, enfim, das vítimas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Todos os anos são inspecionados e, portanto, estão muito bem zelados, e durante estas cerimónias haverá também uma deslocação até estas sepulturas destes jovens, neste caso não do Porto, ao contrário dos outros que estão lá perpetuados naquele monumento. Estes são soldados, como te dizia, da Commonwealth, mas que são soldados da Segunda Guerra Mundial que foram sepultados no Porto. No Porto. Aqui também uma cerimónia para não apagar este momento negro da história da humanidade. Recordo, domingo de manhã, a partir das 10h30 da manhã, no cemitério, na igreja anglicana, no Largo da Maternidade. Exatamente. E agora vamos falar de uma outra iniciativa no dia anterior, neste caso que se realiza no sábado, na Igreja do Bonfim, onde vamos recuar ainda mais no tempo, neste caso até à Idade Média. Sim, vamos recuar bastante. Mas, Inês, se me permites, nestes últimos dias falamos muito das eleições autárquicas, falamos das câmaras, das assembleias municipais e também das freguesias. E importa recordar que as freguesias são, obviamente, uma divisão administrativa civil, mas que em grande parte são herdeiras de uma divisão do território religioso, que são as paróquias. Ora, as paróquias, que são de facto uma expressão muito portuguesa na divisão do território, as paróquias têm uma origem muito, muito antiga, como tu dizias, na Idade Média. E é exatamente isso que então no próximo sábado, a uma hora muito interessante, 5h30, já estamos agora, enfim, já começa a ser tarde, mas ainda não é horas para jantar, e portanto a confraria da Irmandade do Bonfim desafia então as pessoas, a Irmandade do Santíssimo Sacramento do Senhor do Bonfim, convidam então para uma deslocação à igreja, às instalações da Irmandade no Bonfim,
para assistirmos a uma conferência daquele que é um dos maiores medievalistas portugueses, o professor Luís Amaral, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que fez o favor, muito recentemente, de participar num dos nossos programas dos Caminhos da História, a propósito de Batalha Samamed, mas é de facto um homem profundamente conhecedor da Idade Média e que nos vai então explicar como é que surgiram as freguesias. Foi um longo processo mesmo na Idade Média e, portanto, para conhecermos, percebemos como é que surgiram estas divisões que chegam até aos nossos dias, não é? 1000 anos depois, ou quase, estão aí e bem vivas. Conseguiram prevalecer no tempo, não é verdade? E, portanto, é uma herança importantíssima, é um património muito português. E para entender como é que surgiram, como e porquê, nada melhor do que escutar o professor Luís Amaral, Igreja do Bonfim, sábado, às 5h30. Muito bem, fica aqui também a sugestão e vamos avançar. Joel, vamos agora falar da Casa da Arquitetura, que durante este mês de novembro também está em festa, isto porque é o 8º aniversário. Exatamente. Há 8 anos que foi inaugurado neste belíssimo edifício na zona sul de Matosinhos, um imóvel histórico, designada Real Vinícola. Era uma enorme estrutura que tinha sido fundada em 1899, uma estrutura industrial, e que esteve muitos anos abandonada, arruinada, e foi ali que há 8 anos, então, foi inauguradas as instalações da Casa da Arquitetura. A Casa da Arquitetura, em boa verdade, o projeto tinha surgido uma série de anos antes, esteve em instalações provisórias, já nessa altura em Matosinhos, mas foi com efeito há 8 anos que, enfim, teve este outro grande impulso. E importa dizer que é um dos grandes espaços dedicados à arquitetura no nosso país, não só para exposições, é também um lugar onde, em número crescente, muitos arquitetos têm vindo a depositar, a doar os seus espólios. Os arquitetos têm, enfim, uma grande produção de documentos que nem sempre são fáceis de arquivar. Não estou só a falar dos projetos, muitas vezes maquetes, muita fotografia, e a Casa da Arquitetura está-se a tornar um dos grandes arquivos nacionais de arquitetura. Para lá, obviamente, das muitas exposições temporárias que possui, as oficinas. E é exatamente isso que, durante este mês, e particularmente durante 3 dias... Há aqui uma programação vasta. Exatamente. 21, 22 e 23 de novembro, gratuitamente as pessoas são convidadas a irem à Casa de Arquitetura, frequentar os ateliês, as exposições. Uma série de espetáculos também vão decorrer para assinalar o aniversário desta importante estrutura cultural, museológica e de arquivo. E também aproveitar para ver a grande exposição temporária que neste momento está a decorrer e que é dedicada ao arquiteto japonês Kengo Kuma, que muitos dos nossos telespectadores têm ouvido falar recentemente, porque foi o autor da muito premiada e reconhecido Pavilhão de Portugal na Exposição Mundial de Osaka, que acabou há poucos dias. E foi de facto um belíssimo pavilhão, um belíssimo projeto assim reconhecido, mas Kuma é já um arquiteto reconhecido há muito tempo e podemos nesta exposição acompanhar todo o seu projeto, todo o seu trajeto em torno da arquitetura. Muito bem, muitas atividades para celebrar estes 8 anos da Casa da Arquitetura em Matosinhos. Vamos agora falar do Museu da Misericórdia do Porto, que trazemos também aqui muitas vezes por estes dias, mas agora a propósito do lançamento de um livro. Exatamente. Na próxima quarta-feira, dia 5, às 5h30, um livro de Sérgio Veludo. No Museu da Misericórdia, como tu dizes, trazemos cá muitas vezes, porque, e deixa-me sublinhar isto junto dos espectadores, porque é um livro, já vamos falar sobre isso, sobre as invasões francesas, e as pessoas poderão achar estranho um livro sobre as invasões francesas no Museu da Misericórdia do Porto, se faz sentido. Sim, se pensarmos que estamos a falar de uma das mais antigas instituições da cidade. A Misericórdia do Porto foi fundada entre 1499 e 1500, portanto são mais de 525 anos de uma história imensa e fortemente ligado à cidade. E, portanto, ao longo destes 5 séculos, deve ser difícil encontrarmos acontecimentos na história da cidade que não se tenham cruzado de algum modo com a Misericórdia. E aconteceu a mesma coisa, obviamente, durante o período das invasões francesas, e por isso faz todo sentido neste livro de Sérgio Veludo, que seja lançado também neste espaço privilegiado da memória e do património da cidade. Sérgio Veludo é um investigador, um professor da Escola Superior de Educação do Porto, do Instituto Politécnico do Porto. É não só um
grande investigador, um dos maiores historiadores militares da atualidade, mas para lá de profundo conhecedor da história política, para lá de profundo conhecedor das técnicas militares e dos armamentos e dos fardamentos. O Sérgio Veludo tem uma outra característica, é um enorme e belíssimo ilustrador. E grande parte dos seus livros, ele já tem vários livros publicados, alguns deles até publicados primeiro lá fora, nomeadamente em Inglaterra, e só depois conhecem as suas edições em Portugal. Uma boa parte dos livros do Sérgio Veludo são ilustrados por ele mesmo, com grande rigor, e é isso que nós vamos ver neste livro, cujo título é O Exército Português de Wellington, 1807-1814. Portanto, a componente portuguesa no exército anglo-luso que vai combater as tropas de Napoleão, não só em Portugal, porque, como eu vos disse, o próprio título do livro indica-nos isso, 1807-1814. Ora, 1807, a primeira invasão francesa, depois 1809 a segunda, depois logo a seguir a terceira, mas até porque é 1814. Porque convém lembrar, e o Sérgio Veludo neste livro explica-o e muito bem, que já depois de derrotarmos o invasor em Portugal, depois as tropas de Wellington, com uma forte componente portuguesa, vão continuar a perseguir o exército de Napoleão ao longo de toda a Espanha, entrando por França, onde há uma famosa batalha de Toulouse. Portanto, isto já em 1814. E, portanto, o Sérgio Veludo faz-nos toda essa história e, obviamente, sublinhando a importância da componente portuguesa, que muitas vezes é esquecida. Fala-se sempre do importante apoio britânico, a vitória dos ingleses sobre as forças de Napoleão, depois em Espanha e França, e esquece que é uma importante componente do exército de Wellington, que é portuguesa, e é isso que, então, vamos poder assistir através da apresentação deste livro de Sérgio Veludo, que tem lugar, então, dia 5, às 5h30 da tarde. O livro é apresentado pelo diretor, o Pedro Nunes, o diretor do Museu da Misericórdia. Uma oportunidade de ficar a conhecer mais sobre a história das invasões francesas. Vais agora falar de duas exposições, Joel, que têm em comum a Torre dos Clérigos. Sim, Inês. Uma porque decorre no interior da Torre dos Clérigos, já inaugurou, em boa verdade, e a outra porque não é na Torre dos Clérigos, mas é sobre a Torre dos Clérigos. Vamos por partes. A exposição que inaugurou há poucos dias, e está patente até ao final do ano, é em torno daquele que é um dos nomes mais importantes da arte portuguesa do século XX, que é Nadir Afonso. Portanto, na sala de exposições temporárias do Museu da Torre e da Igreja dos Clérigos, podemos encontrar 30 pinturas de Nadir Afonso. São 30 obras em gouache e nunca foram vistas no Porto. Aliás, deixa-me dizer que dessas 30, 23 são completamente inéditas. Nunca tinham sido expostas. As outras 7 já tinham sido expostas, mas nunca no Porto. E, portanto, temos aqui uma oportunidade. É aqui uma oportunidade para ver obras de todo até agora desconhecidas, ou quase todas elas desconhecidas, e, portanto, temos um bom pretexto, se é que era necessário, temos um bom pretexto para ir até à Torre dos Clérigos e, enfim, contemplar estas belíssimas obras de Nadir Afonso, que fica muito conhecido pela sua pintura geométrica, pelo uso das cores, e isto também é bem evidente nestes gouaches. A outra exposição não é na Torre dos Clérigos, em boa verdade, essa vai inaugurar esta semana, na quarta-feira, às 5h30 da tarde. Portanto, nós hoje trazemos aqui 2 desafios. Um é irem assistir ao lançamento do livro de Sérgio Veludo no Museu da Misericórdia. O outro é deslocarem-se até ao Corte Inglês em Gaia, a esse belíssimo espaço cultural que foi inaugurado há pouco mais de um ano, o ambiente cultural do Corte Inglês, e vamos ter lá uma exposição fotográfica de Sérgio Jacques. É uma exposição que contou, enfim, na sua produção também com o apoio da Torre dos Clérigos, e é uma exposição através de uma perspectiva de um fotógrafo dos nossos dias, uma perspectiva contemporânea da Torre dos Clérigos, e anda associada também aqui a 2 interessantes aspectos. Por um lado,
na exposição e no catálogo, Sérgio Jacques recolhe também uma série de excertos de grandes nomes da literatura portuguesa, de Torga, Saramago, de Flor Bela Espanca, entre outros, com referências à Torre dos Clérigos. Por outro lado, não nos podemos esquecer que estamos a assinalar, neste segundo semestre deste ano, os 300 anos da chegada de Nicolau Nasoni, o famoso arquiteto italiano que concebeu a Torre dos Clérigos, ao Porto e a Portugal. E esta exposição pretende também chamar a atenção para essa efeméride. Muito bem, Joel, agora vais divulgar aqui duas visitas, até porque fazes regularmente estas visitas pela cidade e pela região, e hoje vais-nos falar aqui de duas, uma delas que decorre no Estádio do Dragão. Exatamente. Isto porque muitas vezes há pessoas que ligam, mandam e-mails para o Porto Canal e querem saber das visitas. Então, hoje, só para, enfim, matar aqui um pouco a curiosidade, trago-vos duas das visitas que faço, embora essa primeira que estás a referir, em boa verdade, já está esgotada. Já está esgotada. Já está esgotada, mas fica aqui a indicação, quem está interessado. Esta é uma visita ao Estádio do Dragão, mas que faz parte de um projeto do Museu de Futebol Clube do Porto, no qual eu colaboro, que se chama A Rota do Dragão. Ao longo do ano, são várias as visitas que eu faço pela cidade, enfim, em torno de espaços históricos que, de algum modo, relacionam o Porto Clube com o Porto Cidade, ou então o Dragão, que é obviamente um símbolo do Futebol Clube do Porto, mas muito antes de ser um símbolo do Futebol Clube do Porto, já era um símbolo da cidade. E nós hoje podemos andar um pouquinho distraídos, mas há dragões por todo o lado da cidade e nós fazemos um pouco essa descoberta dos dragões que estão por aí, associados a monumentos, a edifícios, enfim. Muito bem. No próximo domingo é uma visita muito especial porque é dentro do próprio Estádio do Dragão, levando as pessoas a alguns dos espaços onde geralmente não se pode entrar. Aos bastidores. Aos bastidores também. A outra visita, essa vai decorrer já daqui a mais alguns dias, ainda há vagas, as pessoas podem se inscrever, é gratuita, têm que se inscrever no site da Comissão de Coordenação da Região Norte, na CCDR Norte, e é uma visita à Quinta de Sanjens. A CCDR Norte, desde pouco mais de um ano, passou a tutelar a Quinta de Sanjens e têm vindo a ser feitas algumas visitas guiadas à Quinta e esta é uma delas que vai decorrer no dia 22 de novembro, à tarde. É um sábado, à tarde. Tem um duplo objetivo. Por um lado, obviamente, dar a conhecer a Quinta de Sanjens, fica aqui muito perto, é verdade. A poucas centenas, muito poucas centenas aqui dos estúdios do Porto Canal da Senhora da Hora, e é um belíssimo edifício barroco do século XVIII, uma extensa quinta que é conhecida popularmente como a Quinta Agrária. Muitos espectadores conhecerão, porque quando descem a circunvalação, ao chegar ao cruzamento do Viso, seguramente já viram essa quinta por trás dos muros. Portanto, aqui é o convite para entrar, conhecer a casa e conhecer esse vasto espaço verde. Mas há aqui um outro objetivo, é que no dia anterior, Inês, peço desculpa, isto é um pouco uma obsessão dos historiadores com as datas e com as efemérides, é que no dia anterior, 21 de novembro, completam-se 130 anos sobre a inauguração, de algum modo, da Estrada da Circunvalação e sobre o decreto 21 de novembro de 1895, que, por causa da abertura da Circunvalação, fez com que 3 freguesias que até aí... Freguesias, lá está. 3 freguesias que até aí pertenciam ao vizinho concelho de Matosinhos, passaram, porque ficaram do lado de dentro da Circunvalação, passaram para o Porto. Ramalde, Aldoar e Nevogilde. E por isso esta visita no dia 22... Vai ser 2 em 1, podemos exatamente, dizer. Começa em Ramalde, numa outra quinta, a Quinta do Rio, e é um percurso onde se evoca também esse acontecimento e essa passagem dessas 3 freguesias para o lado do Porto. Muito bem, Joel, rapidamente, para terminar, o que é que trazes no Caminhos da História desta semana? Esta semana, nos Caminhos da História, vamos falar de um jardim que todos os portuenses conhecem, mas que esteve fechado durante quase um ano. O Jardim da Praça da República. Ele foi reaberto há poucos dias e nós fomos visitá-lo e contámos a história e as novidades deste jardim tão identitário e tão ligado a importantes acontecimentos históricos e artísticos da cidade. O telespectador terá que ver este episódio do Caminhos da História. Joel, está tudo dito. Até à próxima semana. Obrigada. Até à próxima semana, Inês.